Oi, terceiro ano, tudo bem, meus amores? Vamos para a nossa aula de português, então, do dia de hoje. Pega a sua apostila que a Rê vai corrigir com vocês a tarefa da aula passada, da sessão Jogo Rápido, da página 63, sobre as conjugações verbais. Lembra dos tempos verbais? Presente, passado e futuro. Então, o tempo verbal indica em que momento, em que tempo aquela ação aconteceu. Então, o exercício trouxe para vocês o verbo, né, voltar, e vocês tinham que conjugar ele nos três tempos verbais: presente, passado, futuro. Então, o verbo voltar. No presente, eu volto. No pretérito, que é o passado, eu voltei e eu voltava. E no futuro, eu voltarei e eu voltaria, tá bom? Do comer, eu como. Pretérito, eu comi, eu comia. E no futuro, eu comerei, eu comeria. Do verbo subir, eu subo, eu subi, eu subia. E no futuro, eu subirei e eu subiria. Tudo bem? Vamos lá, então. Na página 64, o momento de ortografia, ele traz, dando continuidade, né, ao conteúdo de verbos, a ortografia sobre o uso das terminações an e ão. Então, compare os verbos destacados e responda as questões. Então, prestem atenção nas duas frases. Os relatórios mostram a influência da propaganda de TV no consumismo infantil. Os relatórios mostrarão a influência da propaganda de TV no consumismo infantil. Então, olha só. Em que tempos os verbos destacados estão? Em qual pessoa está sendo conjugado? Então, nós temos destacado o verbo mostra, vamos marcar aqui, ó, a Rê vai pegar aqui para grifar, então vamos lá. O verbo mostraram, e o verbo mostrarão. Então, e que tempo? O verbo mostraram, ele está no passado, já aconteceu. E o verbo mostrarão está, né, no tempo futuro, tudo bem? E os dois verbos, em qual pessoa está sendo conjugado? Os dois verbos, eles estão sendo conjugados na terceira pessoa do plural. Complete a frase de acordo com o que você percebeu na terminação desses verbos. Então, no pretérito, quando o verbo está no pretérito, eles terminam em an. E no futuro, terminam em ão. Então, o AM, ele é utilizado nos verbos para indicar o passado. E quando você vai indicar o futuro, você usa o AOTIL, tá bom? Então, olha só, destaca aqui que é importante. No pretérito, os verbos da terceira pessoa do plural, eles terminam em an. E no futuro, eles terminam em ão, tá bom? As formas verbais, crianças, an e ão, pronunciadas de maneira diferente. Então, olha só, mostraram, né? Mostraram é uma forma verbal onde a sílaba tônica é a penúltima sílaba, ela é uma paroxítona, é mostraram. Já quando o verbo, ele usa a terminação ão, né, do futuro, mostrarão. É uma forma verbal onde a última sílaba que é mais forte. Então, essa palavra, ela é classificada como uma oxítona, tá bom? Destaca aqui. Por que o livro traz, né, esse destaque? Porque lembra que a Rê falou para vocês, o importante é vocês se atentarem à pronúncia. Mostraram é diferente de mostrarão, tá bom? A sonoridade, lembra quando estudamos o fonema? A sonoridade é importante, tá bom? Para fixação desse conteúdo, na página 65, vocês vão realizar a sessão do jogo rápido, onde vocês devem completar com a terminação an para o passado e ão para o futuro. Tudo bem? Muita atenção ao sentido da frase, em que tempo verbal ela acontece, que leva você a usar a terminação corretamente.
Momento da oralidade. Agora vamos trabalhar com uma enquete. Então, você vai realizar uma enquete não com os colegas da escola, mas sim com os seus familiares, tá bom? Mas, Tia Rê, o que é uma enquete? Uma enquete é uma pesquisa de opinião, né, que tem o objetivo de registrar as diferenças de opiniões das pessoas sobre um assunto, a fim, né, que tem o objetivo do quê? De obter uma amostragem da opinião da maioria. Então, pega seu grifo, uma enquete é uma pesquisa, né, a fim de registrar as diferentes opiniões das pessoas sobre um determinado assunto. Para quê? Para saber a opinião da maioria. Para realizar essa entrevista, vocês vão selecionar 3 ou 5 familiares, tá bom? E perguntar a eles que fatores influenciam o consumo na hora deles fazerem compras. Se é uma propaganda de TV, se é por causa de um personagem famoso, se é por conta das embalagens, por conta da marca ser conhecida ou dos produtos e serviços, né, sendo ofertados, utilizados com indicação de amigos, tá? Então, quando você for conversar, você se apresenta educadamente, explica qual é o objetivo, o assunto da sua enquete, realiza o registro da opinião do seu entrevistado e lembra sempre de agradecer, tá bom? Os dados obtidos com essa enquete, eles serão utilizados na produção de um gráfico. Então, é importante que você deixe essa enquete registrada no seu caderno. Tudo bem? Combinado? Muito bem, vamos lá. Agora, nós vamos utilizar a enquete para a construção do gráfico, atividade prática que está proposta na página 66 e 67. Então, depois de realizada esse recolhimento, né, de informações sobre o consumo, o motivo das pessoas fazerem compra, nós vamos criar um gráfico com essas informações. Lembra, o que são os gráficos mesmo? Eles costumam acompanhar, né, reportagens, pesquisas, relatórios, e quando se deseja organizar informações e possibilitar que elas sejam interpretadas de maneira clara e rápida. O seu gráfico tem que ter o quê? Ele tem que ter título, os dados numéricos e a fonte, que informa quem é responsável por aquelas informações que estão no gráfico. Tudo bem? Gráfico de colunas, nós temos, olha só, aqui está o título, aqui são as informações numéricas e os itens pesquisados, tá bom? Vamos lá, planejando a sua escrita. Você, então, vai começar a produção escolhendo o tipo de gráfico que você quer organizar. Pode ser de barras, pode ser de colunas. Eu sugiro que você use um desses dois, ao invés do gráfico de pizza ou o gráfico, né, de linhas, porque ele é mais fácil a visualização, tá bom? Então, o gráfico de barras, ele apresenta os dados na horizontal. E o gráfico de colunas, na vertical. Então, na vertical é o de coluna. Na horizontal é chamado gráfico de barras. Você escolhe qual dos dois você vai querer utilizar. Depois que você escolher o tipo de gráfico, tá bom? Você vai fazer o levantamento, claro, tá bom? Desses dados que você já tem. Então, nesse espaço aqui é onde você vai fazer o esboço do gráfico. Então, você tem que colocar o título, traçar as linhas, a linha vertical e a linha horizontal, tá bom? Não esquece e forma ele com as informações. Essa atividade, crianças, vocês têm que mandar para a Rê, tá bom? Para a Rê poder visualizar a produção de vocês. Mesmo quando você escolher ou gráfico de coluna ou gráfico de barras, lembra de colorir as barras ou as colunas. Tudo bem? Caprichem! Beijo para vocês!